Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma noite conversando sobre produção cultural. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro. Eu sou produtora cultural já há mais de 20 anos. Eu vivo de produção cultural, trabalho com isso, me mantenho através da produção cultural. Eu trabalho com música, com dança, com teatro e com circo também. E toda terça-feira, às 7h30 da noite, eu venho aqui conversar um pouco com vocês e passar dicas, dizer como é que eu trabalho, contar como é que sua vida de produção pode ser mais fácil. Porque a minha intenção é ajudar aqueles produtores que estão começando agora a passar menos perrengue na vida, a conseguir montar um espetáculo, um projeto cultural, um evento cultural, sem passar tanto perrengue, pulando as etapas do perrengue, né? Eu costumo dizer que se você ficar um pouquinho comigo, você vai avançar 20 casas na sua produção cultural, porque eu faço isso há mais de 20 anos. Então fica por aqui, vamos conversar e vamos descobrir qual é a melhor forma, a forma mais fácil de se fazer produção cultural. E a conversa de hoje, o tema da conversa de hoje vai ser como é que se faz a montagem de um espetáculo de teatro. Se você não viu ainda as minhas outras lives, há 2 lives atrás eu falei como é que monta um espetáculo de música clássica, né, de orquestra. Falei também como é que monta um espetáculo de música popular. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que se monta um espetáculo de teatro. Na verdade, eu não tenho como mostrar para vocês tudo aqui de uma vez, numa live só, né? Porque é muita coisa. Mas eu pretendo dar dicas para ficar mais fácil essa montagem do seu evento cultural, tá? Então, se você vai fazer um espetáculo de teatro, se você está pretendendo montar um espetáculo de teatro, a gente tem que entender que todas as montagens, elas têm suas particularidades, né? Quando a gente está montando um espetáculo de dança, a gente tem particularidades, de teatro diferente, de música diferente, de música clássica diferente, né, de mágica diferente, enfim, cada espetáculo tem a sua peculiaridade, né, tem a sua particularidade. E a gente tem que respeitar isso. O produtor, um produtor esperto, ele fica sempre ligado, principalmente o que tem de diferente nesse espetáculo que eu estou montando agora. Porque depois que a gente fica trabalhando muito com eventos culturais, a gente acaba pegando uma manha, né, de montagem e tal. Só que, e aí é que eu digo que a gente tem que prestar mais atenção, principalmente nas diferenças. Porque o que a gente, em todos os espetáculos a gente tem, aquilo que a gente tem em todo espetáculo, a gente não tem muita preocupação. Mas as coisas que são novas, é aí que a gente pode escorregar, de repente, e cair num perrengue que a gente não quer isso, certo? Então, quando eu estou falando de o que é uma montagem de um espetáculo de teatro, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, assim, conceituando, para a gente entender que a gente está falando a mesma coisa, né? A montagem de espetáculo de teatro significa que você vai montar uma peça de teatro, seja ela adulta ou infantil, né? Uma peça que normalmente tem texto, né? Tem cenário, tem uma iluminação mais demarcada, uma iluminação mais que faz mais parte do roteiro, né? Então, isso é o que eu estou chamando de montagem de evento, de um evento de teatro, tá? De uma montagem de uma peça de teatro, uma coisa assim, tá? E aí, como em todos os eventos culturais, a minha dica de ouro para você não passar perrengue sempre é planejar. Então, se você quer montar uma peça de teatro e você não quer passar perrengue, você senta e planeja. Você para e pensa. Essa é sempre a melhor estratégia. O trabalho do produtor é principalmente planejar. Não pense que o trabalho do produtor é principalmente executar. Ele é principalmente planejar para, na hora de executar, você ter tudo à sua mão, você ter tudo que você precisa, né, à mão, com facilidade, sem passar perrengue. O propósito de um evento de teatro, normalmente, é passar uma mensagem.
E para a gente passar essa mensagem, a gente tem que garantir que as questões técnicas não interfiram na atenção do público. Quando a gente tem um espetáculo de música, por exemplo, o público está lá cantando, tal, poucas coisas dispersam ele, mas no espetáculo de teatro, que existe um texto, a pessoa está lá falando com o público, qualquer coisa que tire a atenção do público vai fazer com que ele disperse e ele perde o fio da meada da peça. Então, a gente tem que ter muita qualidade técnica para que essa mensagem da peça, a mensagem que o ator quer passar, seja realmente absorvida pelo público. E aí, na hora de a gente escolher um lugar onde a peça vai se apresentar, a gente vai ter que prestar atenção em algumas questões. Para um evento de teatro, acho que a questão mais importante que a gente tem que ter muito cuidado é com relação ao isolamento acústico. Porque, normalmente, uma peça de teatro ela é feita sem sonorização, né? O ator, ele fala sem microfone, ele projeta a voz dele, ele tem técnica para isso, ele vai projetar a voz dele o mais distante que ele conseguir e o público vai ter que ouvir aquilo. Então, quando você for planejar onde é que a minha peça de teatro vai se apresentar, você precisa se preocupar com o tratamento acústico desse lugar, com o isolamento acústico desse lugar. Se tem muitos ruídos ou se a acústica é muito ruim e a voz do ator vai se perder. Então, né, na hora de planejar, preste atenção nesse detalhe de isolamento acústico, que é muito importante. Uma outra questão importante também é você identificar se no seu teatro você tem varas de cenário, varas de iluminação, porque em uma peça de teatro a gente precisa pendurar coisas, a gente precisa pendurar o cenário, a gente precisa pendurar elementos cênicos, né? E a gente vai precisar, de fato, usar o que a gente chama de iluminação cênica, né? A iluminação, ela não é uma iluminação somente para deixar claro o lugar, é uma iluminação que vai trabalhar cada cena, que vai ajudar a contar uma história. Então, a gente precisa que o teatro tenha uma estrutura para receber os cenários, né? E nos teatros a gente tem várias varas, a gente tem varas de luz e a gente tem varas de cenário. E em alguns teatros, essas varas elas baixam e sobem, né? Aí é ótimo, porque quando a vara baixa, a gente amarra tudo que tem que amarrar, depois ela sobe e fica lindão. Né? Tem várias que são automáticas, que você aperta o botãozinho, ela sobe e desce. Tem outras que são manuais, que o maquinista do teatro vai puxar as varas para subir. E tem teatro que as varas não descem. Então, você tem que prestar atenção nisso também, porque se você for para um teatro onde as varas não descem, o seu cenotécnico, que é a pessoa que monta o cenário, ele vai precisar saber que ele vai precisar subir na escada, ele vai precisar talvez de ajuda para montar o cenário nas varas, tá bom? Então, prestar atenção nessas questões quando você for escolher um lugar onde você vai se apresentar. E aí você pode me perguntar assim, preciso levar equipamento de som? Eu tenho que contratar um equipamento de som para uma peça de teatro? Vamos lá. Uma peça de teatro, ela usa normalmente música. Um ruído ou uma música para dar um clima, enfim. Alguma música, alguma coisa assim, ela vai usar. Uma peça de teatro usa sempre. E aí, a sua preocupação quando você estiver escolhendo o lugar e tal, se você vai usar uma música simples, assim, que é só, vou botar um CDzinho aqui e aqui e ali vai ter uma música, preste atenção se no teatro que você está indo, né, no lugar de apresentação onde você está indo, se lá tem esse equipamento de som simples. Né? A maioria dos teatros tem esse tipo de equipamento de som. Então, se tem isso, e se a sua peça só precisa disso, tudo bem, você não precisa alugar equipamento de som. Mas,
muito importante que você teste o equipamento de som antes. Porque, como é um equipamento de som de uma casa, né, do teatro que você está usando, a gente não sabe muito bem como funciona, né? É importante que o técnico do teatro esteja com você para que você experimente um pouco, né, e teste para ver se está tudo funcionando. Uma outra questão com relação a som de teatro é que se você vai usar o som da casa, você tem que perguntar para o técnico do teatro como é que você tem que levar a sua mídia, né? Tem teatro que usa leitor de CD, tem teatro que usa pendrive, tem teatro que recebe as músicas pela internet, né? Tem teatro que recebe por Bluetooth, então tem todo jeito. E aí você tem que ter cuidado nessa hora para você levar de uma forma que o teatro vá conseguir ler, né? Não adianta nada você dizer assim, eu trouxe um pendrive, aí o cara faz, só tem o leitor de CD. Ou então você faz, eu trouxe um CD, ele faz, não tem o leitor de CD. Então você tem que saber como é que você vai levar essa mídia. O ideal, inclusive, é que você leve sempre uma mídia a mais, né? Que você tenha num pendrive, em 2 pendrives, em 2 CDs, ou num pendrive e num CD, numa nuvem, em algum lugar, que você não corra risco da trilha não funcionar na hora, tá bom? Agora, tem algumas apresentações de teatro, principalmente quando é para um público muito grande, com um teatro de 2.000 lugares, por exemplo. Mesmo que o ator seja incrível na projeção de voz, vai ser muito difícil ele conseguir fazer com que a voz dele chegue lá na última cadeira. Então, em algumas peças de teatro, a gente precisa sim de equipamento de som, inclusive para os atores. Tem aquele microfonezinho que bota aqui na testa, não sei se vocês já viram. Então, a gente tem que contratar esse equipamento de som específico. Então, na hora que você souber onde é a sua apresentação, você vai ter que avaliar se você vai ter que contratar um equipamento de som ou não. Uma outra questão para ver com relação ao equipamento de som é se na sua peça de teatro tem música ao vivo, você vai ter que se preocupar com a sonorização disso. E aí, não adianta você dizer assim, não, se o teatro tiver um microfone já resolve. Não, não é assim. Você precisa realmente levantar um mapa de palco, né, e um rider técnico de som. Desculpa, você precisa levantar um rider técnico de som para saber, para mandar para o teatro e saber se eles têm condições de colocar o equipamento para você. Se ele não tem condição, você tem que contratar um equipamento. Se não, lembra que eu falei que uma peça de teatro está sempre querendo passar uma mensagem? Se você não contratar esse equipamento de som, a sua mensagem ela não vai ser transmitida da forma como deveria ser. E aí não vai ser legal, tá bom? Então se liga que tem sim equipamento de som, você usa sim equipamento de som em peça de teatro, tá? Iluminação. Bem, a iluminação em uma peça de teatro é essencial, é fundamental. A iluminação, uma peça de teatro, ela está contando uma história. E a iluminação, ela ajuda a contar a história, porque ela conduz a emoção de quem está assistindo. Então ela vai te ajudar a contar essa história. E aí, a dica que eu dou sobre iluminação é, na hora que chamarem você para fazer a produção de uma peça de teatro, tenha junto de você um iluminador. Leve o iluminador para os ensaios. Leve ele para conversar com o diretor da peça, para vocês entenderem que tipo de equipamento vocês vão precisar. E isso vai ter que ser uma ação feita com muita parceria, porque o iluminador, claro, vai dizer assim, eu preciso de 500 mil moving lights, e você vai dizer, não tenho dinheiro para botar 500 mil moving lights. Então, você vai ter que ir conversando com o iluminador para dizer para ele o que é possível, o que cabe nessa produção, né? E ele vai dizer, e ao mesmo tempo assim, o produtor, o processo é o seguinte, o diretor diz assim, aqui eu vou querer que entre o efeito de luz assim, assim, assim. E aí o iluminador, ele vai dizer assim, para fazer esse efeito, eu preciso de
tantas e tantas luzes, lâmpada pá, Fresnel, seja lá o que for. Eu preciso disso, disso, disso de material, de equipamento. E aí o produtor vai orçar para ver se aquele equipamento cabe no orçamento dessa peça. Se não couber, aí o produtor vai falar com o iluminador e vai dizer, ó, não cabe esse equipamento, eu só tenho tanto para fazer. E aí o iluminador vai conversar com o diretor e vai dizer, eu não consigo dar esse efeito dessa forma que você está pedindo, mas eu posso adequar para essa outra forma. Porque tem várias formas que você encontra de conduzir a iluminação, né? E aí você vai e juntos, é uma parceria mesmo entre essas três criaturas que tem que estar conversando juntos sempre, né? Para poder encontrar o melhor caminho da iluminação. Mas a iluminação é uma das coisas mais importantes numa peça de teatro. Ela ajuda a contar a história, ela conduz a emoção. A iluminação, ela leva você para o lugar onde o teatro está desejando lhe levar, né? Então, se você tem um ambiente romântico, vai ficar mais penumbrinha, vai dar aquele climinha, né? Se você tem um ambiente mais, você tá uma cena mais festiva, aquela luz vai estar mais clara, vai estar mais piscando, enfim. Girimum de Olinda entrando aqui, boa noite, Girimum. A conversa hoje é sobre montagem de peça de teatro. Se você tiver dúvidas, se tiver curiosidades, fica à vontade aqui, pergunta à vontade. A nossa intenção aqui é justamente isso, tirar dúvidas, dar dicas, enfim, fazer com que a vida do artista e do produtor fique mais fácil, sem passar tantos perrengues, né? Porque a gente passa uns perrenguezinhos na vida, aí a gente ajuda os outros a não passar os perrengues. Eu estava falando agora sobre iluminação. Como a iluminação é importante, a iluminação cênica ela é importante numa peça de teatro, como ela conduz a emoção principalmente, né? Ela que cria todos os climas da peça que o diretor quer que aconteça. E é muito importante, então, na hora que você vai montar um evento de teatro, você ter um iluminador de sua confiança e esse iluminador está desde o início no processo. Porque aí vocês vão montar juntos essa leitura, né? Essa linguagem, digamos assim. A iluminação vai contar essa história junto com o ator, né? E com o diretor. Girimum está aqui falando que isso é uma aula. Oba, vamos embora, é isso mesmo, é conteúdo. Conteúdo. Vamos lá, fica por aqui. Uma outra questão, vamos lá. Agora, uma coisa importantíssima para a gente se preocupar e que o público não vê é o camarim. Em uma peça de teatro, a distribuição de quem é que vai ficar nos camarins, quem vai ficar onde, é muito importante. Por quê? Normalmente, peça de teatro tem troca de roupa, tem troca de maquiagem, tem elementos cênicos que o ator usa, né, na cena. Enfim, nessa cena entra uma tartaruga, então o ator corre no camarim, pega a tartaruga e entra com ela. Tem coisas que ele vai precisar pegar. Então, normalmente, para você distribuir um elenco de uma peça de teatro em camarins de teatro, você leva em consideração as necessidades da cena, né? Por exemplo, tem um ator que vai trocar 30 vezes de roupa. Ele tem que ficar no camarim que é mais perto do palco. E às vezes a gente tem que criar uma estrutura que nem é no camarim, é atrás do palco mesmo, atrás da cortina, troca ali mesmo de roupa. Às vezes precisa ser assim, porque às vezes é muito rápido, muito, muito rápido. Então é muito importante quando você estiver fazendo a produção de uma peça de teatro, você conversar e você ter noção de todas as trocas de roupa, de todos os elementos cênicos que se usa, se alguém vai trocar maquiagem, porque se alguém troca maquiagem, você tem que colocar ele num lugar que tenha pia, por exemplo, para ajudar ele nessa troca, né? Às vezes eles usam só o lencinho e tal, mas às vezes eles precisam de água para maquiar. Então, essas questões que você tem que ver para criar na retaguarda, né, no backstage, você criar um ambiente que facilite a sua peça de teatro. Essa estrutura que tem por trás
do espetáculo é tão importante quanto a estrutura que o público está vendo, porque sem essa estrutura a peça não acontece como deve acontecer, tá bom? Então, na hora que você estiver fazendo um espetáculo de teatro, se preocupa também com a montagem dos camarins, né? Tem umas questões assim de, às vezes, você tem no elenco um ator principal, uma atriz principal, então tem uma questão política aí também um pouco, né? Que você tem que respeitar, tem uma hierarquia que você tem que respeitar. Camarim é um lugar sagrado. O camarim, ele é a casa do artista, né? Quando você estiver fazendo produção, inclusive, se você tem pessoas, assim, se tem vários camarins e tal, você deve ter o seu, reservou seu cantinho lá, né? A minha dica é não invada o camarim de ninguém, não entre sem ser convidado, não entre sem pedir licença, né? Sem bater na porta, sem perguntar se pode entrar. Deixe o artista sempre muito confortável no seu camarim. Então, vai montar uma peça de teatro ou qualquer evento cultural, sinaliza qual é o camarim daquele artista, né? Se preocupa com a alimentação do artista, se preocupa com a limpeza dos camarins. Então, preste atenção, vê se tem camareiros, normalmente tem, que cuidam do camarim, né? Então, preste atenção para deixar aquilo limpo com antecedência, antes do ator ou do artista chegar. Isso é responsabilidade do produtor. Cuidar da casa do artista, né? A casa dele, que é o camarim. Cuidar desse ambiente é a responsabilidade do produtor. O ideal é que quando o artista chegue no camarim, ele de fato se sinta acolhido, né? Então, tudo que você puder fazer para acolher o artista no camarim, faça. Porque pensa que essa pessoa, esse artista, ele está com a adrenalina lá em cima, ele vai se expor, né? Ele vai se colocar num palco, na frente de sei lá quantas pessoas, para mostrar uma atividade artística. E isso gera tensão, gera estresse. Então, a parte do camarim tem que ser a que não gera tensão, a que não gera estresse. Então, inclusive, se você não conhece muito bem o grupo e tal, fala com o seu diretor, né? Na hora de distribuir, antes de distribuir, né, no seu planejamento, você vai planejar onde cada pessoa vai ficar, qual camarim cada pessoa vai ficar. Divide isso com o seu diretor, ou divide isso com alguém que já tenha mais tempo no grupo, que conheça as pessoas, que saiba que não vai dar problema, né? Às vezes você junta um que está brigado com o outro, dá uma confusão. Então, tenta ver isso para que o ambiente do camarim seja um ambiente de acolhimento, certo? Deixar eles acolhidos e se sentindo realmente em casa. E em caso de peça de teatro, você tem que também levar em consideração essa parte de trocas de roupa, de trocas de maquiagem, de elementos cênicos que eles precisem pegar. Tá certo? Camarim, o recado é esse. Cenário. Bem, a maioria dos espetáculos de teatro tem cenários ou elementos cênicos. Esses cenários, eles são normalmente criados por um cenógrafo, né? A pessoa que vai criar, imaginar como é que é feito e tal, e ele vai ser montado por um cenotécnico, que é o técnico que monta os cenários. É o técnico que já tem a manha de como é que faz para as coisas ficarem em pé, ficarem montadinhas e organizadinhas. Enfim, tudo que o cenógrafo planejou dá certo. Então, a parte de cenário começa lá no comecinho, lá na conversa com o diretor. Quando você começa a planejar a peça, começa a fluir a história, os ensaios, e começa a fluir também o cenário, né? E quando você está criando o cenário, você tem que se preocupar com várias coisas. Inclusive, às vezes, você tem que dizer para o diretor ou para o cenógrafo quais são as suas condições. Tanto falando de dinheiro, condições financeiras mesmo, de o que eu posso fazer, né? Quanto eu tenho para gastar.
como, por exemplo, se é uma peça que vai viajar, se você pretende viajar, fazer uma turnê com essa peça, você não vai conseguir ter um grande cenário de madeira. Ou vai, até vai. Mas para você isso vai ser um problema na hora de viajar. Você vai ter que alugar caminhões para poder levar essa estrutura. Né? Se o seu projeto prevê isso, e você tem condição de alugar caminhões para levar a estrutura, está tudo certo. E depois alugar galpões para ter onde guardar, né? Mas se você não tem essa estrutura toda, você tem que pedir ao seu cenógrafo e ao seu cenotécnico que te ofereçam opções que são práticas, que você consiga levar numa viagem, né? Botar dentro de uma mala, enfim, que mesmo que você crie uma caixa especial, um case especial, você consiga transportar com mais facilidade. Eu fiz até um espetáculo, era um espetáculo de mágica, mas era uma peça de teatro, né, que tinha mágica. E aí foi muito engraçado, porque eu cheguei para o cenógrafo e disse assim, seguinte, o nosso teatro tem que caber, o nosso cenário tem que caber em malas, te vira, faz aí o que tu quiser. E o cenário, ele tinha assim 3 casas, era uma coisa bem complexa. Aí ele conseguiu de fato fazer. Tudo bem, eles não couberam em malas, mas eles couberam, a gente fez sob encomenda, umas caixinhas com rodinha e tal, e aí eles cabiam mesmo embarcando como carga especial, eles cabiam, por exemplo, eu podia colocar eles no check-in comigo, entendeu? Aí tudo bem, não é uma mala, mas tipo, sabe, prancha de surf, que não é uma mala, mas vai como carga especial e a gente consegue despachar no check-in. Pronto, era isso que eu queria, porque a gente viajou para vários lugares com essa peça e eu precisava conseguir viajar sem precisar ser uma confusão na minha vida. Então, às vezes, o produtor coloca para o cenógrafo e para o cenotécnico as condições da peça. A gente vai rodar com essa peça. Então, pensa num cenário que dá para a gente levar. Né? Mesma coisa com elementos cênicos. Elementos cênicos são mesa, cadeira, sofá, cama, essas coisas que a gente usa em peça de teatro, sabe? Tem coisas que a gente tem na peça e que a gente leva. E tem, quando a gente viaja. E tem coisas que a gente tem na peça e que a gente tem que alugar no lugar que a gente chegar. Por exemplo, se a peça tem uma cena, sei lá, o cenário da peça é uma cama de casal. De verdade. Você não vai viajar e levar uma cama de casal. Você vai alugar uma cama de casal onde você chegar. E isso é uma coisa bem fácil, bem simples, certo? Só que, às vezes, os diretores, eles viajam na maionese de um jeito que vocês não estão entendendo. Eu trabalho com um festival de teatro. E festival de teatro é uma maravilha, minha gente, para contar a história, viu? Bem, em vários momentos chegam coisas assim, loucas, para a gente ter que providenciar, porque o festival está recebendo a peça, então o festival precisa fazer essa produção local, precisa providenciar o que eles usam na cena, os elementos cênicos. Enfim, vamos lá, dando exemplos. Já tive que correr atrás de sacos de folhas. Quer dizer, eu não, a equipe do festival, né? A equipe já teve que correr atrás de sacos imensos, cheios de folha seca, folha seca, sacos imensos. Já teve caso, aí, tudo bem, saco de folha facinho, né, gente? Fala sério, tá fácil, a gente deu um jeito aí. Já teve, o nível médio foi banco de jardim. Nessa peça tem que ter um banco de jardim. E aí, quando você vai alugar um banco de jardim, você não aluga um banco de jardim, entendeu? E aí foi confusão, porque você tem que comprar um banco de jardim, né? E a mais engraçada de todas, foi uma geladeira vermelha. Tá, gente? Como é que eu vou conseguir uma geladeira vermelha? Por quê? Porque, meu Deus, o diretor e o cenógrafo, e sei lá quem, inventa que na peça tem que ter uma geladeira vermelha. Entendeu? Essa é a minha vida. É isso.
E aí é perrengue, um atrás do outro. Mas existem empresas que alugam de tudo. Alugam tudo. E aí você pesquisa na internet, corre atrás dessas empresas e realmente elas alugam tudo. Assim, eu preciso de uma mesa de centro, tem. Tá, eu preciso de uma mesa de canto, tem. Eu preciso de uma mesa de 6 lugares, tem. Tudo, tem tudo. Tem computador, impressora, o que você precisar, tem, o povo aluga. Agora, tem coisas assim, loucas, tipo uma geladeira vermelha, foi mais difícil, mais complicado de você conseguir. Eu nem lembro como foi que resolveram isso. Acho que alguém tinha uma geladeira vermelha e emprestou, não me lembro. Mas o fim do negócio dessa geladeira vermelha, não. Mas os objetos cênicos, quando você está compondo a peça, o produtor precisa se preocupar com isso. Né? Entender que objetos são esses. Se é uma peça que vai viajar, você precisa dar real para o seu diretor e para o seu cenógrafo que você vai precisar levar esses objetos de alguma forma. Então, tenta fazer com que eles façam coisas que se desmontem, né, e seja mais fácil de montar e desmontar, para que não seja um volume muito grande. Tudo você tem que transformar em pequenos volumes, para ficar mais fácil de você viajar. E quando você está recebendo alguma peça de teatro, quando você está trabalhando em festival, é sua responsabilidade também encontrar esses elementos cênicos, ajudar nesses objetos que a peça vai precisar. Então, um item que não pode ser ignorado quando você está fazendo uma peça de teatro são os objetos de cena, beleza? E aí, a gente está aqui falando de peça de teatro, de montagem de peça de teatro, mas eu quis separar um pouco um tipo de peça de teatro que é muito peculiar. Desculpa. As peças infantis. As peças infantis, elas são bem especiais, porque quando a gente está planejando uma peça infantil, a gente precisa se preocupar com algumas coisas que adultos não se preocupam. Né? A gente precisa se preocupar com algumas coisas que quem está indo só os adultos mesmo, não tem problema. Por exemplo, quando um pai, uma mãe está levando uma criança para assistir um espetáculo, eles se preocupam com segurança e conforto. Então, o ideal é que o teatro que você vai colocar tenha onde estacionar, que tenha banheiro legal, que tenha conforto em termos de cadeiras. Por exemplo, às vezes você vai fazer uma peça em praça pública, aí se é para criança, você escolhe um gramadão para a criançada sentar, porque a criança não aguenta ficar em pé muito tempo, né? E aí a vida do pai e da mãe vai virar um inferno. Então, se você diz assim, no meio da rua, não sei aonde, pai e mãe já vão olhar e vão dizer, não, vou não. E se chover? E se não sei o quê? Entendeu? Então, quando a gente está fazendo uma peça infantil, a gente precisa se preocupar com as questões que os pais vão levantar. Né? Na hora de escolher o lugar, você escolhe uma que tenha estrutura para receber a criança. Né? Aquele pipoqueiro na porta. Certo? Então, quando você está fazendo um espetáculo para a criança, tente se colocar no lugar do adulto que está levando a criança, no lugar dos pais. Né? Se fosse você iria para esse lugar com uma criança, ou 2 ou 3, né? Pense nisso quando você estiver fazendo um espetáculo para criança. A criança, ela gosta também de chegar muito perto do palco, de querer pegar nas pessoas, né? Então, verifica também essa questão da segurança do palco. Tudo isso você vai ter que levar em consideração quando você estiver fazendo um espetáculo para a criançada, para a meninada, né? A segurança é uma questão muito importante quando a gente está falando de espetáculo para criança. Se preocupe com isso. Então, vamos lá. Qual é a forma bem certinha da gente montar um espetáculo de teatro? Quando você for convidado ou quando de repente você entrou num projeto de peça de teatro, a primeira coisa que você vai fazer é colar no diretor. Cola no diretor, tenta entender tudo que ele pretende fazer.
que mensagem essa peça vai levar, que tamanho de elenco você tem, quem vai fazer figurino, quem vai fazer cenário, o iluminador, o mais rápido possível que puder colar na equipe também, para poder desenhar essa luz, para poder ver que tipo de equipamento você vai usar, né? Essas questões são muito importantes para que a sua peça de teatro dê certo. Essa parceria entre a direção e a produção é essencial para que realmente essa peça de teatro dê certo. A direção tem que ir passando para o produtor as necessidades e o produtor tem que ir resolvendo essas necessidades. Então, se é eu preciso de 50 figurantes, aí você vai dizer, diretor, eu não tenho condição de contratar 50 figurantes porque não cabe no teatro. Essa conversa vai ter que ir sempre acontecendo entre a direção da peça e a produção. E aí é importante que a produção esteja atenta também a tudo que está sendo construído, né? A história está sendo construída porque uma peça de teatro é uma coisa que vai sendo moldada à proporção que os ensaios vão acontecendo. E tem coisas que você prevê, mas tem coisas que vão aparecer no meio do caminho. Às vezes uma ideia que surgiu, poxa, aqui ia ser legal então se o cara entregasse um buquê de flores para ela. Você vai ter que ter no seu checklist, você vai ter que ter sempre um buquê de flores ali. E aí você vai ter que determinar se essas flores são naturais ou se são artificiais. Porque se as flores forem naturais, você vai ter que se preocupar em todas as apresentações comprar um novo buquê de flores. E aí você vai ter que botar no seu orçamento buquê de flores. São 10 apresentações, são 10 buquês de flores. É essa conta que você vai fazer, né? Então, por isso que é super importante o produtor estar sempre alinhado com a direção, com o elenco e com os ensaios. Né? O que foi que teve de novo no ensaio hoje? Não, hoje está tudo normal, está tudo certo. E aí você vai tocando para frente, sempre em parceria com o elenco, com o diretor, com o cenógrafo, com o cenotécnico, né? Porque o cenógrafo vai criar, o cenotécnico vai realizar o cenário, mas você que vai dizer se isso cabe naquela peça, se cabe no orçamento, se cabe na estrutura que você tem. É você que vai dizer, é sua função, é sua responsabilidade dizer para o cenógrafo, esse cenário não dá nessa peça porque a gente vai viajar para o exterior com ela. Você precisa fazer um cenário mais compacto. É sua obrigação, seu dever, dizer isso para o cenógrafo, né? Ou dizer, esse cenário, o teatro não tem estrutura para esse cenário, então vamos criar, não tem varas no cenário, no teatro, então vamos criar um cenário que tenha base, e aí eu não preciso das varas, porque eu vou montar ele de baixo para cima e não de cima para baixo. Essas coisas o produtor vai ter que ir tomando à frente o tempo todo. Fazer uma peça de teatro, produzir uma peça de teatro, é muito diferente de você produzir um espetáculo de música, por exemplo. É bem diferente, porque o espetáculo de teatro, ele é uma composição de várias cenas, de vários cenários, de vários tipos de iluminação diferentes. Um espetáculo de música, normalmente você tem aquela cena, o cenário pode até mudar um ou outro, mas normalmente a base se mantém ali. Você não troca de lugar a bateria, isso não acontece. Numa peça de teatro você troca uma casa de lugar, né? Então é muito importante o produtor estar juntinho, coladinho com a direção e o elenco, enfim, e todo mundo que está envolvido na montagem da peça de teatro. Agora, fazer peça de teatro é uma delícia, porque você está o tempo todo transportado para um outro universo, né? Para uma... Ai, fugiu a palavra. É um privilégio. É um privilégio você fazer a produção de uma peça de teatro. Uma coisa importante que eu quase esqueci de falar,
é que a maioria das peças de teatro tem sonoplastia, né? A sonoplastia são ruídos, são músicas que aparecem, né? Tipo assim, a menininha tá indo, Chapeuzinho Vermelho indo encontrar o lobo, aí toca a musiquinha. Então, alguém tem que fazer isso. Então, quando você estiver planejando a sua peça de teatro, você tem que lembrar que você vai ter equipamento de som, se for preciso, né? Equipamento de som. Você tem o técnico de som, mas você precisa de um sonoplasta. Você precisa de alguém que vai operar o seu áudio, a sua trilha, né? Eu fiz sonoplastia para um espetáculo de mágica que eu quase morro de tensão. Porque era assim, a pessoa levantava a mão, tinha um barulho, baixava, tinha outro. Era uma coisa bem tensa mesmo. Então, por isso, você tem que, realmente, essa pessoa que vai operar a trilha sonora do seu espetáculo, ela tem que estar super por dentro de tudo. Ela tem que estar nos ensaios assim como um ator, né? Ela tem que saber o roteiro assim como o ator sabe, para poder dar certo. E, enfim, não vai deixar isso na mão de qualquer pessoa, a pessoa que está ali no teatro, não. É muito importante você colocar alguém nessa função para poder a sua peça de teatro ficar massa, ficar bacana, ficar com a trilha que você precisa. Bem, a última coisa, a última falinha de hoje é o seguinte. Vai fazer uma peça de teatro, senta com o diretor, e ele vai te colocar muitas questões artísticas. Ele vai colocar as questões artísticas. Qual é a função do produtor nesse momento? Nesse momento, o produtor vai problematizar. Não é problematizar para botar areia para o negócio não acontecer, não. É encontrar quais são os problemas que você pode encontrar pelo caminho. Entendeu? É você que vai mostrar isso para o diretor. É você que vai dizer, não vai dar para botar uma cachoeira no palco, porque o teatro não permite água. Esse teatro que você previu não permite água no palco. Entendeu? Então vamos fazer uma cachoeira de purpurina, que aí vai dar legal. Você vai precisar problematizar para ele, né? O diretor, dá para tirar a cachoeira da cena? Ou não? Ou a gente vai criar uma cortina de plástico balançando e vai ser a cachoeira. Você vai ter que problematizar as questões práticas, essa é a sua função. Porque a parte artística, eu costumo dizer que a gente faz o link entre o sonho e a vida real, né? O produtor é quem faz a ponte entre o sonho e a vida real. Então, na hora que o diretor vai colocar para você que a cena vai ser assim e tal, é você que vai dar a real para ele de dizer quais são os limites da vida real ali, né? Você precisa, diretor, a gente não tem verba, por exemplo, para, contratar fogos de artifício. Então, a gente não vai poder usar. Vamos fazer um efeito com luz, né? Enfim, é você que vai dar a real para os artistas. É sua missão, aliás, é a missão do produtor em qualquer espetáculo, em qualquer montagem, né? Em qualquer planejamento. É missão do produtor botar os pés do artista no chão, né? Trazer ele para a real, trazer para a realidade, para entender o que é possível fazer e o que não é possível fazer. É isso, minha gente. Hoje a gente conversou sobre montagem de evento de teatro. Já conversei aqui sobre montagem de evento de música clássica. Já conversei aqui sobre montagem de evento de música popular. Hoje eu conversei sobre montagem de evento de teatro. E ainda tem outros tipos de montagem para eu abordar aqui com vocês na terça-feira. Então, toda terça-feira, às 7h30 da noite, eu venho aqui conversar sobre produção cultural, principalmente sobre montagem de eventos culturais, para ajudar você na caminhada de produção e fazer com que você pule os perrengues que eu já passei. Meu nome é Carla Navarro e eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos. Então, eu sei exatamente os atalhos que tem nessa carreira. Eu sei bem direitinho. Toda terça-feira, 7h30 da noite. E se você achou esse conteúdo legal, recomenda ele para alguém. No YouTube, no Instagram e no Facebook, eu tenho todos os dias novos conteúdos.
todos os dias, todos os dias. Não falha jamais. Então, se você é produtor cultural, se você é um produtor cultural iniciante ou se você quer ser um produtor cultural, segue as minhas redes sociais que você vai ter sempre dicas para você não passar perrengue. Ok? Um beijo a todos e até a próxima!